Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A temática de hoje é a atuação do jornalista no período eleitoral. Vamos tocar em temas sensíveis como liberdade de imprensa, fake news e a questão também das pesquisas eleitorais. Para tanto, nós temos aqui a honra de ter nos estúdios Rogério Rodrigues, ele que, além de jornalista, tem o seu blog pessoal, mas também é diretor da TV Câmara, aqui de Mossoró. Então, não sai daí, um assunto que toca a toda a sociedade, não apenas a comunidade jurídica. Então, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, período eleitoral. Nós trazemos aqui em pauta questões sensíveis a toda a sociedade. Vamos falar sobre a atuação do jornalista nesse período. Vamos tocar aqui na questão das fake news, na liberdade de imprensa. Então nós temos a honra de ter nos estúdios o Rogério Rodrigues, jornalista. Seja bem-vindo à sua casa, Rogério. Graças a Deus, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra, né, voltar aqui a esses estúdios e estar com você, Sonazil, fazendo o programa Dinâmica do Direito, de um assunto bem pertinente nos dias atuais, e estou aqui para tentar esclarecer e tentar ajudar alguma coisa que for possível. Estou à sua disposição, meu amigo. Rogério, nesse primeiro bloco, normalmente nós trazemos à baila o próprio entrevistado, conhecer um pouquinho de ti, como foi a sua chamada para a comunicação. Eu sei que você tem formação aqui pela UER, não é isso? Isso. Graças a Deus, desde de muito jovem ainda, eu já frequentava os estúdios de praticamente todas as nossas emissoras de rádio aqui da cidade de Mossoró, tá certo? Cresci ouvindo grandes comunicadores lá aos pés de Paulo José, Evaristo, né, que era narrador da Rádio Tapuio, tá certo? O saudoso Cabi da Costa Lima, entre outros que me chamavam a atenção pelo trabalho, pela facilidade de comunicação. Não posso deixar de citar também Roberto Machado, entre outros, Emery Costa, saudoso Emery Costa, que eram pessoas que eu cresci ouvindo esse pessoal falando, e depois tive a curiosidade de vê-los trabalhando numa rádio, como é que era possível aquilo, e hoje, nos dias, começaram a me chamar a atenção. Tive a oportunidade de fazer, na época, o vestibular de comunicação, e entrei na faculdade, graças a Deus, com muita dificuldade, pelo fato da faculdade, as aulas serem pela manhã, e eu trabalhava. Como é que você faz uma faculdade desse tipo? Mas Deus me deu a graça de fazer e chegar até a área de comunicação da Assembleia de Deus, quando nós tivemos a oportunidade de passar 13 anos fazendo esse trabalho aqui, tanto na rádio, como nos jornais, como também na TV, que hoje nós estamos com ela aqui, graças a Deus. E, para mim, uma grande honra. Carrego isso no meu currículo e carrego isso também o que eu aprendi aqui dentro do nosso trabalho aqui na área de comunicação. Rogério, ainda nesse ponto aí, eu queria que você nos ajudasse a esclarecer, porque não faz muito tempo que a Assembleia de Deus e outras igrejas tinham um preconceito muito forte com as mídias. Conta-se os mais velhos que, inclusive, tem uma rádio, tem uma TV em casa. Os pastores das antigas consideravam pecado. Como foi essa mudança de mentalidade, você que passou por tudo isso e ajudou a construir aqui, juntamente conosco, a rádio e a nossa TV? Inclusive, quando eu citei que eu caminhei e vi aos pés dessas pessoas que eu citei, eu deixei para citar um deles aqui, por último, propositalmente, né? Que é onde chega exatamente o dia 5 de janeiro de 1965,
quando o saudoso pastor Manuel Nunes da Paz, tá certo? Chama o nosso irmão Antônio Simão do Nascimento e quebra isso aí que você está questionando, né? Vamos criar um programa de rádio. E aquilo foi um pouco assustador. Você imagina no rádio, imagine como era a TV, né? Para a gente assistir TV na época, quando a TV chegou aqui para as nossas bandas do Rio Grande do Norte, de Mossoró, por exemplo, eu vim ver uma TV já no começo da década de 1970. Por quê? Porque crente não podia ter TV, porque a TV ela era tida como uma coisa meio preconceituosa, você não podia ter. Você estava disciplinado, literalmente. Entendeu? O rádio não foi diferente, porém, né, o pastor Manuel Nunes, que tinha uma visão bem lá na frente, ele criou o programa radiofônico e convida o irmão Antônio Simão do Nascimento, e ele aceita, e ele me conta que quase que cai para trás quando chegou na frente do microfone. E despontou como um dos maiores comunicadores, não só do segmento evangélico, mas também de outras áreas, o qual ele foi convidado para fazer programas normais, mas ele não foi, porque estava no segmento evangélico. E isso aconteceu exatamente com a minha carreira, né? Minha carreira na área de comunicação. Acompanhei aquela trajetória do nosso irmão Simão e hoje, graças a Deus, estou na área de comunicação e sempre vendo a evolução. Nós estávamos no rádio, o rádio nunca saiu de moda, viu? O rádio é hoje o maior veículo de comunicação ainda na área de comunicação. A TV chegou, o adventure da TV chegou, excelente, um trabalho magnífico. Agora, o rádio não foi superado, é mais ouvido, entendeu? E chegou para nós hoje as redes sociais. Né? Hoje, todos nós estamos aqui falando e nós não sabemos aonde estamos chegando, questão das redes sociais. Muito bom para ser usado para fazer o bem, como pode ser usado também para fazer algo errado. Excelente. Rogério, a imprensa, no geral, deve ser tratada assim, com os princípios constitucionais de liberdade, de sobriedade, considerado até mesmo o quarto poder, haja visto o seu poder, influência sobre a população. Mas, para nossa tristeza, você mesmo já foi adiantando o assunto, percebemos, não sei se é o jornalista em si, não sei se é o veículo de comunicação, que não está passando uma certa credibilidade. A própria imprensa está perdendo crédito perante a sociedade, a população. Nós vimos algumas pérolas esse ano, uma jornalista dizendo, infelizmente, agora vamos dar uma notícia boa. Como você, como jornalista, que tem todo um lastro com grandes comunicadores que você recitou, passou pelos bancos de faculdade, como você vê uma cena dessa, escuta uma fala de uma jornalista se expressando nesse sentido? Nós sabemos que todas as camadas da sociedade tem gente, eu vou falar do profissional, tem profissionais de alto nível, como também tem profissionais que não atingem um determinado nível, entendeu? Então, para chegar a um determinado nível e para chamar a atenção, isso é coisa, eu vou usar uma palavra que você usou, são coisas que você aprende nos bancos da faculdade com nossos professores. Você vai dar uma notícia boa, abre um sorriso, uma notícia mais. Aí você usar um termo, infelizmente, vou dar uma notícia boa, era bom que nem desse a notícia, porque é uma coisa que não vai fazer alguém infeliz, né? E quanto a esse profissional, deveria passar por uma reciclagem e ver bem direitinho o que é que está aonde está querendo chegar com a sua própria profissão, porque ele não atinge só a própria pessoa que falou isso, atinge outros profissionais que trabalham bem, que trabalham dentro do princípio da ética do jornalismo e vai estar sendo ofendido também com uma frase dessa. É perigoso. Agora, precisamos rever certas coisas que estamos tentando
mostrar para alguém, para um público, e eu não posso mostrar para outro público. É isso que eu acho que foi isso que ela tentou dizer. Eu vou falar uma coisa. Infelizmente, eu vou dar uma notícia boa. Qual terá sido a notícia? Qual terá sido? É isso que fica aqui a questionamento. Qualquer que fosse a notícia, infelizmente, é uma notícia boa, então ela não é boa. Não vai servir para mim. Estamos aqui com o Rogério Rodrigues, ele que é jornalista, blogueiro, também é diretor da TV Câmara, aqui na cidade de Mossoró, nos ajudando a entender a temática da atuação do jornalismo. E agora, Rogério, já avançando a temática, no próximo bloco vamos começar a falar sobre fake news, então, das notícias distorcidas, notícias seja faltando com a verdade, se omitindo ou distorcendo os fatos que prejudica toda a sociedade. Então não sai daí, temática muito relevante, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, dando prosseguimento com a entrevista com o Rogério Rodrigues, ele que é jornalista, no caso blogueiro também, e diretor da TV Câmara aqui na cidade de Mossoró, nos ajudando a entender a temática da atuação do jornalismo nesse período eleitoral. E uma das temáticas, Rogério, que está mais em voga é a questão das fake news, seja omitindo, seja distorcendo os fatos, trazendo informação errada para a população com o viés de formar opinião. Como você vê, Rogério, no caso, vou dizer, esse mal no meio do jornalismo, essa disseminação maliciosa? Inclusive, doutor Nazil, deram uma enfeitada na palavra mentira, né? Que botaram fake news, que nada mais é do que notícias falsas, né? Mas quando usar esse nome, por incrível que pareça, muita gente acha esse nome bonito. O nome, a nomenclatura, fake news. Tá certo? E ela não está tanto dentro do jornalismo, né? Ela está muito, muito presente nas redes sociais. Muito, muito presente. Dentro do jornalismo, rádio, TV, jornal, ela é menos visto, mas tem profissionais tendenciosos mesmo a fazer isso. Nas redes sociais, ela é frequente e uma coisa assim absurda, tá certo? E outra coisa, já falei para você aqui nos bastidores, não é de hoje. Na área política, já se decidiu campanhas aqui na própria cidade de Mossoró, e já decidiu-se vida de pessoa com uma mentira. E eu vou contar aqui, porque quem me passou essa informação, não está mais entre nós, mas eu dou o nome, era uma pessoa de alto nível, quem já ouviu falar aqui de Papa Figo? É aquela lenda, né, que um homem comia as criancinhas, comia o fígado porque estava crescendo a orelha. Isso foi uma mentira criada lá no final da década de 1950, meados da década de 1960, numa campanha política em Mossoró. Está entendendo? Por quê? Porque um determinado cidadão estava crescendo, né, na época não tinha pesquisa, não tinha pesquisa, mas crescendo na graça da população. E ia tirar determinadas poderosos. Então, qual foi que foi criada a mentira? Que essa pessoa tinha um problema de saúde e que a única coisa que podia curá-lo era ele comendo fígado de criancinhas. Você imagine eu, com 6 anos de idade, ouvindo uma conversa dessa. Eu não saía de casa como criança na época, né? Qualquer carro diferente que passasse ou parasse, eu estava fugindo ali. É ou não é uma fake news?
E eu dou o nome de quem me contou essa história. Uma das maiores autoridades da área de comunicação da cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte, que já não está mais entre nós, e me contou isso, saudoso doutor Milton Marques Medeiros. Eu custei a acreditar. Acreditava mais no Papa Fico do que na história. Mas não, a história, a verdade é essa aqui. Foi por causa disso e tal. Então, se você calcular que hoje eu posso ouvir e ver notícias como se fulano ganhar, vai matar fulano. Isso não é verdade no nosso país. Não é verdade. É por isso que eu estou dizendo a vocês. A fake news e a mentira, dentro do processo eleitoral hoje, ela está tão forte quanto a própria verdade. Você vê, escuta uma notícia, nós que trabalhamos na área de comunicação, as pessoas que têm responsabilidade, checam uma vez, duas vezes, três vezes essa notícia para ver se realmente ela é. Antes de você fazer o quê? Botar no seu jornal, na sua rádio, na sua TV, ou você compartilhar com alguém. Você pode pegar do outro lado uma pessoa que acredite naquilo ali. E isso está influenciando, no assunto que nós vamos entrar daqui a pouco, nas próprias pesquisas. E eu vou lhe explicar como é que ela influi nas próprias pesquisas. Ótimo. Rogério, a quem você advém isso? Seria pelo fato da facilidade das redes sociais? Antes, acho que de 2000 para cá, nós tínhamos alguns poucos veículos de comunicação, né? 4 ou 5 veículos. Hoje em dia, qualquer pessoa com smartphone, Exatamente. com internet, é produtora de conteúdo. É esse facilitador, Rogério? Pode ter absoluta certeza. É a coisa não checada. Por exemplo, a minha opinião tem que prevalecer sobre a sua. Então, para isso, se eu não chegar à conclusão que a minha opinião atingiu o senhor, eu vou para cima. Por quê? Porque eu tenho um veículo na mão. Aí está na sua mão o veículo. A facilidade que eu tenho hoje. Por quê? Porque quando alguém, por exemplo, da área de TV, citava uma mentira, ele corria o risco porque ele tinha alguém para lhe pautar ou lhe moldar. Não tirando a liberdade de expressão. Não era isso que ele queria. Mas hoje, quando você solta nós estamos falando de fake news, então, entenda, estamos falando de fake news, se você solta uma mentira, daqui que você retorna ela de novo. E um detalhe, eu vou citar aqui uma frase que ela pode se usar hoje. Ela foi usada lá em 1938, por aí, tá certo? E ela está tão clara hoje que eu nunca imaginei que aquele capacete dos soldados alemães era o capacete mais resistente e de alta utilidade. Até hoje, ele foi o melhor capacete, lá na Alemanha. E essa mentira que foi feita também nos quartéis do nazismo. Tá certo? Você conta uma mentira várias vezes, que ela vai se tornar uma verdade. Eles achavam que isso ia acontecer. Aí o Winston Churchill olhou e disse assim, até a verdade aparecer. Ou seja, eu conto essa mentira para você e você acredita em mim pela amizade que nós temos, pela credibilidade que eu tenho, mas no dia que você descobrir que aquilo que eu te contei é uma mentira, você já muda para mim, porque é uma coisa natural. Então, quando eu tenho um veículo desse, de comunicação, na mão, eu posso produzir o que quiser, porque, como você disse, eu produzo conteúdos. Diferentemente dos primeiros veículos de comunicação, como a rádio, a TV, o próprio jornal, né, o jornal impresso, que não era bem assim. Na hora que você contava a mentira, ela ficava lá. Daqui a pouco você estava sendo desmentido. Hoje passa, daqui uma semana, ninguém vai saber nem quem foi que falou, mas a mentira foi contada. Um fato bem recente é a criação ou a idealização das agências checadoras de informação. Como o senhor vê esses institutos, que checam, que avaliam a informação? O senhor também recorre a eles na produção de conteúdo? Recorre-se porque elas são eficazes. Porém, doutor Nazil e meu caro telespectador, as informações elas estão tão rápidas, Nazil.
numa quantidade tão grande e em uma velocidade tão, como é que eu posso dizer, absurda, que passa. Quando ela vai chegar a uma agência, a alguém que vai corrigir aquilo ali, você não sabe onde ela já está. E não vai voltar para corrigir. É bom, quando você bota uma mensagem que você olha, você vai lá editar, corrige e volta. Quem tem essa responsabilidade? Mas quem não tem, não vai se preocupar a quem ela vai atingir. Ela tem que atingir o que eu estou querendo, o meu objetivo, que ninguém sabe se é o mesmo seu, de fulano, de Beltrano. Então, a agência está ali para isso. Inclusive, ela existe e ela participa. Agora, quantas vezes ela vai interferir? É aí onde está o problema da coisa. Agora eu quero, Rogério, que você nos ajude o pessoal de casa, que é bombardeado diariamente, quem não tem grupos de família, grupo de trabalho, que recebe informação. E agora? Pequenos posts, mensagens, nós estamos no período eleitoral. Como o cidadão de bem, ele consegue se blindar disso? Normalmente ele tem uma escala de trabalho, trabalha 8 horas por dia, está cansado, tira um pouco da noite para olhar o celular. Como ele evita, como ele se blinda? Ele vai consumir aquela informação, ele evita de consumir, ele checa, não tem tempo. Doutor Nazil, a informação, quando você fala isso aí, nós estamos referindo a uma pessoa que abriu o celular, né? Se eu vou procurar as informações, é porque eu estou querendo ter as informações. Mas elas vêm ofensivas, é o caso, né? Que nós estamos falando. Cheque a informação. Cheque com mais de dois ou três agências dessas aí, vê se essa informação é verídica, vê se aquela pessoa falou aquilo, aqueles posts em pequeno, que você bota a foto da pessoa com um texto aqui, aquilo é ofensivo. Muitas vezes a pessoa nem falou, nem sequer. Mas aí, se você absorver aquilo ali na primeira informação que chegar para você, aí o risco é grande de você absorver uma fake news. Mas na hora que você checar essa informação com uma agência, duas, e outras pessoas até, você pode ver se ela é daquela forma ou ela não existe, ou então ela está manipulada, a informação. E realmente, você chega na sua casa, num período para descansar, e você pega um monte de coisa, amigo velho, é uma coisa que é necessário, urgentemente, uma mudança no nosso meio de comunicação. O WhatsApp chegou aí com força, Facebook, YouTube, tudo isso. E esse pessoal tem muita responsabilidade, pessoas de alto nível para comandar. Agora, tem pessoas que têm maldades, vão fazer a coisa porque sabe que, por exemplo, eu vou ler aquilo ali e posso absorver ela sendo fake news. Lembrando que nós estamos falando de fake news. Então, eu estou falando só o lado ruim da coisa. As redes sociais, televisão, rádio, que na época nós condenávamos a TV e o rádio, também nós podemos usar os nossos celulares, as nossas redes sociais, para transmitir a coisa boa. Muito bem, estamos conversando aqui com Rogério Rodrigues, jornalista, blogueiro, também diretor da TV Câmara, sobre a questão da atuação do jornalismo nesse período eleitoral. Nesse bloco, falamos um pouquinho sobre fake news e no próximo bloco, Rogério, vamos adentrar na questão das pesquisas eleitorais. Tivemos uma grande discrepância no resultado das urnas, em contraponto ao que as pesquisas diziam. Então, não sai daí, um assunto que está em voga, que, no caso, pertine a toda a sociedade. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, Rogério Rodrigues. Ele que é jornalista, tem o seu blog pessoal, mas também é diretor da TV Câmara. Estamos adentrando
na questão da atuação do jornalismo nesse período eleitoral. Falamos sobre fake news e agora, Rogério, eu queria que você me ajudasse a entender essa questão das pesquisas eleitorais. Desde a nossa redemocratização, nós temos pesquisas. Elas são feitas, são realizadas. Antigamente era só questão de presencial, tinha aquele formuláriozinho preenchido. Com a disseminação do telefone, dos smartphones, nós temos outros tipos de pesquisa também pelo telefone, mas de uns tempos para cá, Rogério, vamos pegar de 2018, 2020 até os dias atuais, elas têm sido bastante contestadas. Haja vista os seus percentuais haverem grandes discrepâncias. No primeiro turno, nós tivemos algumas surpresas de pessoas que estariam no terceiro lugar, eu vou citar aqui para senador, em alguns estados, estava em terceiro lugar e, de repente, na urna, ele se sagrar eleito. É verdade, aconteceu muito. Como entender esse tipo de realidade? É difícil captar, alguns falaram aqui, já vou adiantando um pouquinho a pauta, alguns falam, não, o voto conservador, o voto direita é mais difícil captar. Essa alegativa é verdadeira? O senhor, como comunicador, como jornalista, como o senhor analisa as últimas pesquisas e contrastando com o resultado das urnas? Inclusive, deixando bem claro aqui, que quando, no período eleitoral de 2018, quando o então candidato Jair Messias Bolsonaro, ele já sabia que ganharia. Por que ele sabia? Por causa das pesquisas que apontavam ele com um índice altíssimo. Ele não foi para os debates, seguro de que ganharia as eleições. 2022, ele não estava tão seguro. E como ele não está, como nós não estamos, quem é que vai ganhar? Quem é que sabe? Uma coisa tão próxima ali. Tá entendendo? Mas o que é que acontece? No caso do ex-presidente Lula, as pesquisas bateram. Não bateram aquele valor X, fulano está com tanto, mas dentro do erro da pesquisa ele está. Ele está. Faltou o quê? 1,4 para ele ganhar no primeiro turno. Então, a pesquisa bateu. Aí pergunta-se, e por que a de Bolsonaro deu tão diferente? Foi exatamente o que os institutos estão dizendo, é aquela dificuldade de você convencer alguém que foi orientado a não acreditar nas pesquisas, a me dizer em quem você votaria. E por que você votaria? A pesquisa ela faz mais ou menos essas perguntas. Então, é o caso de chegar nesse pessoal e dizer, você votaria em fulano ou não? Muitas vezes não dão. Como eu disse aqui no início da minha fala, eu nunca fui. Nunca me perguntaram. Nunca eu participei de uma pesquisa eleitoral. Eu participei de outras, mas dentro de um período eleitoral, eu nunca fui pesquisado sobre para quem eu iria. Né? Entendeu? Então, a justificativa de alguns institutos é votos daquele pessoal para baixo não apareceram nas pesquisas. Quantos votos seriam ali? Um voto X, mas 2 apareceram, Simone Tebet e Ciro Gomes. Eles estavam lá. Mas com percentual, isso na pesquisa final, né, no resultado final, nasceu tão baixo, né, diferentemente das pesquisas. Entendeu? Por quê? Porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o jogo foi para cima, como Bolsonaro também foi para cima. Está aí a diferença justificada pelos institutos. Migraram-se muitos votos de Ciro e de Simone para Bolsonaro, menos de Lula. Também migraram para Lula, mas bem menos do que o percentual que foi para isso. A justificativa das pesquisas. Agora tem uma coisa, institutos de pesquisas vai ser agora tira-teima agora, nesse segundo turno. Entendeu? Se tiver havido tendências nas pesquisas, a credibilidade de muitos desses institutos vão estar em xeque-mate. O que eu, como comunicador, gostaria que não fosse.
fosse real pesquisa que está aí. A pesquisa influencia? Mas eu influencio muito, e muito. Sabe por quê? Porque ainda tem pessoas, e não são poucas, que dizem assim, eu não vou dar meu voto perdido. Eu não vou perder meu voto. Está entendendo? Candidato tal está embaixo, eu não vou perder meu voto. Isso aí pode ser que esteja acontecendo. A pesquisa sabe disso, né? Determinadas pessoas sabem disso e podem influenciar, o que eu gostaria que isso não acontecesse. Eu espero que eu tenha atendido a sua expectativa. Rogério, essa semana, até o momento da gravação desse episódio, tem movimentações. Marcos Duval, que é um senador, por exemplo, está coletando assinaturas para uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar, notificar essas empresas, para elas irem no Senado, na Câmara, se explicarem. Como o senhor vê essa iniciativa? Fere a liberdade de imprensa? Como o senhor vê esse tipo de proposição? Doutor Nazeu, não fere. Não fere a liberdade de imprensa. Sabe por quê? Porque, e eu apoio, para que fique limpo. Porque se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa tendenciosa, tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. Eu sei que não afeta mais nada para essa eleição, porque não há tempo suficiente. Mas para as outras que vão chegar. Fere a liberdade de imprensa? Não. Por quê? Porque alguém está desconfiando de mim e me chama para uma conversa. E eu tenho que ir porque eu não tenho medo de me expressar o que é que está acontecendo. Tá certo? Cometer erros, todos nós cometemos. Agora, eu proibir que você desconfie do meu erro, aí eu não posso, porque realmente quem está indo contra a ética da comunicação sou eu mesmo, que eu estou impedindo de que alguém me investigue. Então, agora, se eu dissesse assim, a imprensa tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, aí sim era contra a liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa, porque os institutos estão dentro desse parâmetro aí, de comunicação, porque ele está participando, influenciando pessoas e passando informações que ela tem que ser precisa. Quer investigar? Investigue, não precisa ninguém ter medo. Por quê? Está tudo correto, tá? Então vai, investigue, pode ficar à vontade. Agora, se eu tiver alguma coisa errada, é provável que eu vá contra a possível CPI. Né? Não acredito que ela vai sair, porque ela pode afetar, se ela tiver com o objetivo de corrigir alguma coisa, ela pode afetar pessoas que se beneficiaram dessa pesquisa anteriormente. Então, eu sou totalmente a favor e, na minha opinião, não fere a liberdade de imprensa. Você falou de determinadas áreas de senadores que estavam lá na terceira, lá na quarta posição e acabaram chegando em primeiro. Tá certo? Dificilmente um instituto desse, inclusive no Rio Grande do Norte, foi um caso. Vamos falar de casa, vamos falar logo da nossa casa. Né? O Rio Grande do Norte foi um caso bem atípico. O candidato a Senado que conseguiu se eleger, Rogério Marinho, estava, acho que em segundo lugar. Né? Estava em segundo lugar, o senhor Carlos Eduardo estava em primeiro e houve a inversão com 10 pontos, se a memória não me traz, de diferença. É uma diferença grande. É uma diferença, assim, para um instituto, nem é 2 para mais, nem 2 para menos, não é 10 para mais, né? No caso. Né? Isso aí é que nós devemos procurar e saber o que houve. O que houve para uma diferença tão grande? É uma coisa que eu chego para você, não é uma coisa tão complexa, você vota em fulano, beltrano ou cicrano, aí tem uma diferença dessa. É preciso, urgentemente, alguém dar uma explicação para mim, para você e para você, meu caro telespectador. Muito bem, estamos conversando aqui com o Rogério Rodrigues, ele que é jornalista, blogueiro e também é diretor da TV Câmara, nos ajudando a entender esse fenômeno, a atuação, na verdade, do jornalismo nesse período eleitoral. Nesse bloco falamos sobre as pesquisas e vamos encaminhando para as considerações, Rogério, no próximo bloco, mas também
batendo ainda nesse ponto tão importante. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, último bloco da nossa conversa aqui com Rogério Rodrigues, jornalista, blogueiro, diretor da TV Câmara, falando sobre a atuação do jornalista nesse período eleitoral. Nesse episódio, nos blocos anteriores, falamos sobre fake news e também pesquisas eleitorais, a grande discrepância do resultado das pesquisas para o resultado das urnas. Eu ainda quero, antes de chegar nas considerações, Rogério, ainda bater nessa questão das pesquisas. Eduardo Bolsonaro, deputado eleito, ele teria dito que está se movimentando para fazer um projeto de lei. Isso ainda demanda tempo, demanda estudo, mas ele teria dito que é necessário uma responsabilização dos diretores das pesquisas. Se eles têm uma margem de erro, Rogério, 2 pontos. Se eles mesmos se impõem uma margem de erro, e o senhor muito bem relatou que houve casos de discrepância de 10 pontos, 12 pontos num candidato, eles podem ser realmente responsabilizados? Lembrando, doutor Nazil, que uma pesquisa, uma pesquisa, por exemplo, ela geralmente não se chega a uma conclusão final da coisa. Ela é uma pesquisa. Ela pode chegar a determinadas informações. Agora, ninguém pode tirar a responsabilidade do que eu vou informar. Eu não posso simplesmente me excluir da responsabilidade que eu estou passando a informação. Está entendendo? É o caso da pesquisa, tá certo? Eu acredito que eu não me lembrei aqui, mas já existe essa responsabilidade. Já existe na lei que fala sobre essa responsabilidade. Não está me fugindo aqui agora no momento, tentei quebrar a cabeça aqui enquanto a pergunta estava sendo feita, mas já existe responsabilidade para quem passa informações falsas. Isso aí é óbvio que já existe. Então, se criar uma lei especificamente para isso, eu acho que não é necessário, porque já existe isso aí. Está entendendo? Se eu passo uma informação que depois ela vai ser checada e ela não bate, que é o caso da pesquisa, facilmente, doutor Nazil, alguém vai botar abaixo. Por quê? Porque uma pesquisa ela não é uma coisa 100%. Se eu tenho mais de erro para cima ou para baixo, até chegar no ponto X, ela não vai chegar, ela não vai bater aquela informação. Qual seria a responsabilidade que você ia acusar alguém? Não bateu com a informação, mas eu tenho mais de erro. Agora, para me lhe dar uma precisão, teria que ter o resultado final da coisa. Como eu disse, eu vi também coisas diferentes nessas pesquisas eleitorais. Lembrando, quando a gente fala em pesquisas aqui nesse assunto, é a eleitoral. Foi essa que passou, terminou domingo, né? Vamos começar outra. Eu acho que já teve pesquisas recentes já sobre a eleição do dia 30, já saiu pesquisas aí, mas nós estamos falando até a que terminou domingo, dia 30, tá certo? Realmente teve diferenças grandes. Alguém precisa, no mínimo, dar uma explicação para mim, para você e para os telespectadores. Alguma explicação bem palpável para que a gente não fique desconfiando de você, meu caro diretor do Instituto, de você, Instituto X. Né? Então, tem que ser uma coisa bem arrumada. Quanto à lei, eu não sei nem se ela vai ser aprovada, né? Porque ela já existe. Se não é aquela lei específica para um instituto, mas é uma lei da informação que ela tem que ser precisa. Rogério, assim, eu sou, nesse aspecto específico das pesquisas, eu tento ser o mais liberal possível, eu não vejo problemas. O que eu percebo, especificamente, uma necessidade de um ranking de credibilidade.
nos últimos 6, 8 anos, o Instituto acertou no resultado final das pesquisas, ele ia lá para cima. Mas então, é isso. Ele errou uma discrepância, não respeitou a própria metodologia, ele iria lá para baixo. Assim. Agora, responsabilização em si, eu acho que pode inibir muito da nossa liberdade de informação, liberdade de imprensa, a meu ver, com respeito a todos os demais. Se inventasse esse ranking, o que o senhor acharia? Inclusive, quando a gente fala de pesquisa, a gente mal usa o nome pesquisa. Se você lembrar, não, é o IBOP. Né? O IBOP era um instituto, né? Instituto, que já nem existe mais, né? Foi encerrado. Acho que mudou de nome, não? Eu acho que, na realidade, a história é essa aí, né? O IBOP não existe mais, eu acho que agora é o IPEC, eu não sei qual é dos dois que mudou, mas mudou o nome, mas tem que ser responsabilizado, eu concordo. Agora, como você mesmo disse, vai afetar a liberdade de imprensa? Eu acho que não, Nazil. Eu acho que não. Porque se eu, como a imprensa, não liga um instituto de coisa, a imprensa mais porque ela está passando informação, tem que ser responsabilizado. Por quê? Porque se você perder a credibilidade comigo, para você recuperar, a mão de obra é grande. Então, os institutos de pesquisa agora vai ter um checkmate agora, checkmate que eu digo, se cometerem erros discrepantes, agora no dia 30 de outubro. Então, tem que ter muito cuidado, porque, certamente, isso tem que ser feito uma amostragem bem detalhada, se realmente, onde foi que eu fiz essa pesquisa, qual área de uma determinada cidade, qual área de determinada região do nosso país, se ela foi feita só numa região X, eu vou dar um exemplo, eu vou dar nomes aqui. Se eu pegar o meu instituto e fizer uma pesquisa dentro do Nordeste, você já sabe qual vai ser o resultado. Né? Se eu for fazer só lá no Sul, eu já sei qual é o resultado. Então, a amostragem é muito importante. Eu creio que ninguém faz isso. Eu dou total credibilidade aos institutos até que eles me provem o contrário. Eu acredito que eles não vão decepcionar o povo brasileiro. O senhor falou do Nordeste, inclusive, se for para as capitais, o resultado é da pesquisa, claro, eu acredito. Se for para o local da amostragem, onde foi feita a pesquisa. Se for para o interiorzão, já tem outra realidade. Coisa, outra pessoa que você vai perguntar. Talvez corra até com medo do pesquisador, né? Com todo respeito a gente, mas tem gente que corre, infelizmente tem gente que corre com medo, não quer fazer. Então, chama-se amostragem. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, é uma amostragem. Eu vou fazer ali na esquina, é outra coisa. Então, tem que arrumar, ajeitar e botar a coisa para funcionar bem direitinho mesmo. Muito bem, estamos conversando aqui com Rogério Rodrigues, jornalista, blogueiro, diretor da TV Câmara. Rogério, vamos já para as considerações finais. Mas, assim, a temática não é fácil, falar sobre pesquisas, fake news, mas o senhor, de maneira brilhante, com muita assertividade, tratou sobre essa temática, deu a sua opinião, e eu acredito que o pessoal de casa foi enriquecido. Estamos aqui para isso. Eu acredito aqui que essa informação é riquíssima, e o pessoal está aberto a ouvir. No caso, ser entrevistado, eu acredito que é importante. Eu acredito se você de casa receber uma ligação ou receber um toque, uma campainha no interfone, se você puder descer e participar, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Eles são institutos, até que se prove o contrário, como o senhor mesmo falou, eles são importantes. Agora, o problema é que o jornalista, quando vai dar a notícia das pesquisas, não faz um diagnóstico, mas um prognóstico daquilo que vai realmente acontecer dia 30 de outubro. Eu acho que é o uso, eu acho que é o uso, o mau uso pelo jornalista daquela realidade, daquele recorte feito naquela semana, naquele momento. Não sei se o senhor comunga dessa mesma opinião, mas a realidade é essa. Em nome do pessoal de casa, em nome da TV AD,
eu quero aqui externar o meu agradecimento. Fechamos aqui um ciclo, Rogério, porque eu recebi o convite do Senhor há 7 anos para estar sentado aqui e estar diante de Vossa Senhoria. Para mim é uma honra tratar sobre essa temática. Fica aberta as considerações ao pessoal de casa. Desde já o meu muito obrigado. Eu é quem agradeço naquele dia que você aceitou vir, né? Para que esse programa tivesse tanta credibilidade e, graças a Deus, você veio, está aqui até hoje e o resultado nós estamos vendo aí. Doutor Nazeu, eu é quem agradeço o convite de estar aqui. Para mim é uma honra voltar a esses estúdios, tá certo? Lembrando que, quando o doutor Nazeu me apresentou como jornalista e diretor da TV Câmara, eu também sou crente da Assembleia de Deus em Mossoró, tá certo? Eu sou o 2º dirigente da Assembleia de Deus Congregação do Urique Grafe, né? Graças a Deus. E nós estamos lá em construção, está linda a igreja, está ficando muito bonita, graças a Deus. Então, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Meu blog está aí, para todo mundo dar uma olhada, tá certo? Faz as críticas, faz tudo, e nós estamos aqui para participar. O convite foi aceito e o desafio também, para mim foi um desafio. Por incrível que pareça, que nós que trabalhamos na área de TV, na hora dessa é bem esquisito, né? Estar do outro lado aqui, falando para uma câmera e falando para você, meu caro telespectador. Rogério Rodrigues, falamos aqui, um grande jornalista, um grande referencial de comunicador aqui na nossa cidade, que ajudou a montar aqui a rádio, a TV, a Assembleia de Deus, toda a grade e a programação, inclusive o Dinâmica do Direito, esse programa aqui que já está há mais de 7 anos no ar, apresentando semanalmente temáticas jurídicas, sociais, de importância. Foi Vossa Senhoria que o idealizou. Então, o senhor faz parte, Rogério, dessa história e ninguém, né, vai apagar. Reitero aqui os meus agradecimentos e o pessoal de casa, o meu muito obrigado pela audiência. Como falei, esse ciclo aqui de 7 anos, eu não sei como é que vai ser, né, Rogério, daqui para frente, né? Mas eu quero dizer a todos que permaneça com a programação TV, a programação que foi idealizada aqui. Nós temos cultos, nós temos eventos, mas também temos informativos. E permaneça com toda a nossa programação e até um próximo momento, até o próximo Dinâmica do Direito. Que Deus abençoe a todos.